Fala galera palpiteira, tudo em paz, tudo bem com vocês? O papo hoje é reto, vamos direto para a 19ª rodada. Mas, só uma observação, se você quiser participar do CP10 e concorrer a vários prêmios, no finalzinho eu vou explicar como você pode ganhar um cartão desse e concorrer a mais de R$3.000 todas as rodadas, além de carros, motos, celulares, iPhone, mas deixa isso pro final, porque o papo agora é palpite. Solta a coruja aí! Fala galera palpiteira, beleza? Nós somos Resenha de Boteco, hoje estou com a parceria aqui do Jajá Novaes. Salve galera! E eu, Rodrigo Maitan, nós vamos falar dessa rodada 19, a última rodada do primeiro turno, que também não vai ser fácil como de prática, o Campeonato Brasileiro é difícil, que a gente comentou aí bastante. Mas a gente vai, através dos estudos e o que o Caio passar pra gente aí, levar o melhor pra vocês, pra gente tentar cravar bastante nessa rodada aí. Né? Tá confiante? A rodada passada eu comecei bem, depois não sei o que aconteceu não. Deu uma atrapalhada no final. Vamos pro primeiro jogo então, Botafogo e Ceará, primeiro jogo, um jogo já muito difícil, já começa sendo complicado porque são dois times que a gente não tem uma certeza deles, né? Caio, traz pra gente aí que você estudou de Botafogo e Ceará, mano do Botafogo, hein? Galera, 19ª rodada do Brasileirão, Botafogo e Ceará logo de cara. Gente, quando a gente vai pra tabela, a gente tá falando de um Botafogo que tá na boca da zona de rebaixamento, que vem de um empate e uma derrota, um time que está oscilando muito, tá certo? Perdeu para o Cuiabá agora, pela Copa do Brasil. Do outro lado, um Ceará que também oscila, mas tem uma campanha melhor. E no Brasileirão, isso é importante destacar, o Ceará ele está vindo de 2 empates e 2 vitórias. Um empate, uma vitória, um empate e uma vitória, nos últimos 4 jogos. Ou seja, é um time mais consistente que esse time do Botafogo. Mas esse time do Botafogo, na minha opinião, não é um time ruim. É o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro, ou um dos que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Parece que é o que mais empatou, 10 empates. É o time que mais empatou, joga em casa, o time não é ruim e precisa do resultado. Eu acho que isso vai dar uma equilibrada no jogo, é um jogo bem tendencioso para empate. Se tem um favorito, gente, analisando o retrospecto recente, o momento do time, posição na tabela, futebol jogado, esse favorito é o Ceará. Mas eu creio muito num jogo difícil, num jogo duro, em um jogo para gols, tá certo? Eu tô indo de empate. Botafogo 1, Ceará 1. Empate de 1-1 é um jogo meio complicado, né? É um jogo muito difícil, para dar um -4 aí é fácil também, se joga para um dos dois lados, né? Mas você quer falar desse jogo? O palpite tá parecido com o do Caio. Tá? Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, bem truncado aí. Coloquei 1-1 também. Nesse jogo eu ia colocar empate também, mas eu vou colocar a vitória do Ceará, eu vou 2-1, mas acho que vai ser um jogo muito difícil. Tava assistindo os últimos jogos, o Botafogo não vem bem, a gente sabe o problema que tá tendo internamente ali. Querendo ou não, a gente vê falta até de comando do Botafogo. Perderam esse último jogo contra o Cuiabá na Copa do Brasil, que não foi uma surpresa para mim, porque eu vejo o Cuiabá vem bem na Série B também, e o Botafogo vem mal. E assim, que nem a gente comentou, fase conta muito. E eu sinto que o Botafogo tá numa fase um pouco pior que o Ceará. Não tô dizendo que o Ceará tá bem, tá voando também, mas nesse jogo eu vou 2-1, mas vai ser um jogo muito complicado. Próximo jogo, e não tão fácil também, Curitiba e Atlético Goianiense. Que jogo, Caio? Traz pra gente aí esse jogo que é complicado também. Seguindo, galera, às 19 horas no sábado, Curitiba e Atlético Goianiense. Galera, um jogo, na minha opinião, bastante equilibrado. Quando a gente vai pra tabela, o Atlético Goianiense ele tem uma tranquilidade maior. Ele tem 22 pontos, está em 11º lugar. O Curitiba ele tem 16 pontos e ele é o vice-lanterna. Mas, gente, eu vejo, apesar das últimas 2 derrotas do Curitiba, eu vejo um time muito mudado, um time finalizando mais, buscando mais o gol. Se o Curitiba tivesse completo, eu acho que esse era um jogo importante para o Curitiba vencer. Eu acreditaria aqui em 1-0 para o Curitiba, sabe? Só que o Curitiba vai sem Robson. E você pode se questionar, Caio, mas um jogador só vai fazer tanta diferença? Gente, Robson e Giovanni Augusto juntos, por serem 2 jogadores que finalizam muito, foram os jogadores que começaram a me fazer analisar esse Curitiba de uma maneira melhor, tá certo? Um time que tem criado mais oportunidades. Nas 2 últimas derrotas, para o Santos, o Ceará, que foi 2-1, o Curitiba criou muita oportunidade, foi para cima, jogou bem, tá certo? Mesmo tendo perdido, ou seja, é um time mudado.
Já o Atlético Goianiense, apesar de ser um bom time, tomou 3 no último jogo do Palmeiras, tá certo? Não vem de uma sequência tão boa nos últimos jogos, empatou, perdeu para o Palmeiras depois. Creio em jogo muito equilibrado. Se Robson jogasse, repito, eu iria aqui de 1-0, um placar mais puxado para o Curitiba. Mas como o Robson não joga e o time perde muito poder de fogo com a saída dele, eu creio em jogo frio, jogo sem gols, em jogo equilibrado. Eu tô indo de Curitiba 0, Atlético Goianiense 0. Caio, mais um empate 0-0 aí, o Caio tá no empate hoje, né? Em cima do muro hoje, hein? Mas esse jogo, diferente do de cima que eu comentei, eu também vou no empate, só que eu vou no empate de gols, um empate 1-1. Eu vejo que vai ser um jogo equilibrado também, só que eu não acredito que vai ser um jogo sem gols, né? Então, acredito até no ambas marcam aí. E do que eu falei, aqueles 3-0 que o Atlético Goianiense perdeu pro Palmeiras na última rodada, eu acho que é meio falso. O Atlético Goianiense não vem tão mal assim, que vai ser goleado por todos os times. Eu ainda acho que tá entre dos times medianos que a gente comenta assim, eu vejo que é um dos melhores. Eu gosto bastante do Chico, a movimentação que ele melhorou demais nesse final de primeiro turno aí. O Curitiba deu uma melhorada, parece que até acertou agora com o Robson um pouco, né? Começou a fazer gol nos últimos jogos, Giovanni Augusto. Digo assim, do desempenho que eles tiveram nos últimos jogos aí, Giovanni Augusto também. Vai ter essa ausência do Robson, acho que até por isso que eu não coloco, acho que pelas essas trocas eu não vou colocar a vitória do Curitiba, então eu vou no 1-1 também nesse jogo. Eu já fui no vitória magra, 1-0 pro Coxa. Imaginando que o Atlético Goianiense fique cansado, né, por ter jogado no meio de semana. Sim, agora. Isso conta. E o mando também, né, sem torcida ou não, mas ainda tem que jogar pra ganhar, né. Eu acredito 1-0 Curitiba. 1-0 Curitiba. Próximo jogo, Corinthians e Internacional, um jogo que pode enganar ou dar pontuação pra maioria aí, do que eu acho que a maioria vai ser unânime no favorito desse jogo. Caio, Corinthians e Internacional, mando do Corinthians, hein? Às 19 horas também, galera, Corinthians e Internacional. Gente, fase tenebrosa do Corinthians, um time muito desorganizado. Apesar da mudança de treinador, eu acho que ganhou 50% dos jogos, o Mancini. O time não tem mostrado um bom futebol e é isso que importa. Perdeu agora para o América Mineiro pela Copa do Brasil em casa. Creio eu que o time vem muito abalado com isso, o time do Corinthians está triste, não está jogando solto. Do outro lado, o Internacional, que vem descansado, ganhou na Copa do Brasil com a maioria do time reserva contra o Atlético Goianiense, vem descansadinho, é o líder do Brasileirão. Eu estou falando de um time que está com 64,8% de aproveitamento, 15 de saldo de gols. Só para vocês terem como comparação, o Corinthians, o saldo é -5. O saldo do Internacional é 15. O Internacional tem uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, é a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Eu creio que o Inter não sofre gol do Corinthians, creio que o Inter ganha com tranquilidade, estou indo de estrelinha do palpite nesse jogo. Pensei seriamente em um 3-0, mas como o Inter, depois que faz o placar, é um time que segura mais o jogo, eu acredito que 2-0 seja um placar bom, seguro, mas com bastante tranquilidade esse jogo. Eu estou indo de Corinthians 0, Internacional 2. 2-0 Internacional, um jogo que ele é bem favorito, também acho, mesmo sendo fora de casa. O Corinthians, a gente sabe a fase que tá, não preciso ficar comentando aqui, a gente tá vendo que o que tinha de qualidade que era defensivo, que jogava, né, pelo poder defensivo, já não consegue mais. Cássio não vem numa fase boa. Inclusive, eu acho que já deveria ser o Walter, porque o Walter fez um jogo contra o Atlético Paranaense seguro, garantiu a vitória de 1-0 graças ao Walter nesse jogo. Não estou criticando o Cássio, ele foi um grande cara da história do Corinthians, mas a gente sabe que a gente comenta, futebol é fase e quando está na fase boa tem que aproveitar e o Cássio não está bom. Então, tem sim que trocar. O Internacional não tem nada a ver com essa fase do Corinthians. O Internacional vem bem no Brasileiro, vem voando, vai brigar esse primeiro lugar aí com o Flamengo, eu acredito que até o final do campeonato. Então não pode vacilar. E por ser fora de casa, com a fase do Galhardo, o Internacional cria bastante oportunidade de gols no jogo. Eu também vou no 2-0 e não vejo o Corinthians com chance de gol. Claro que futebol tem aquela bola parada, tem aquele lance que pode sair, mas assim... Por isso que hoje eu vou no 2-1. Mas se você olhar assim a análise do que o Corinthians vem fazendo nos últimos jogos, eu não acredito no gol do Corinthians nesse jogo. Eu vou no 2-1, porque eu acho que o Corinthians sempre consegue encontrar um golzinho. E por isso que eu acho que vai ser 2-1. Eu pensei muito no 2-0, mas eu falei assim, não... Essa é minha estrelinha, inclusive, esse 2-0. É. Próximo jogo, Fortaleza e Fluminense, na casa do Fortaleza.
Caio, que jogo hein? Não tá fácil não, hein? E aí, Caião, o que você acha? Fechando sábado, galera, Fortaleza e Fluminense. Para mim, um dos jogos mais equilibrados do campeonato. Todo esse prognóstico, essa análise numérica que a gente traz é importante, mas também a gente não pode esquecer de analisar o estilo de jogo, o futebol jogado, como é que essa equipe se porta em campo. E é esse mix de pensamento que faz a gente palpitar da melhor maneira possível. Por isso, repito, vocês não estão aqui para copiar nossos placares. Vocês estão aqui para pegar as informações, entender os prognósticos e conforme o seu conhecimento de futebol, você vai processar o seu placar. Fechado? Então vamos lá. Eu estou falando, gente, de um Fluminense que está em 4º lugar, campanha incrível, invicto nos últimos jogos, tá certo? Eu acho que 5 ou mais jogos invicto. Um Fluminense que fez 28 gols, sofreu 21, 7 gols de saldo, 53,7% de aproveitamento. Do outro lado, um Fortaleza que tem 24, 5 pontos atrás do Fluminense, está em 8º lugar, excelente campanha, também invicto a 5 ou mais jogos. É mais um time com poder de fogo muito baixo. Fortaleza faz menos de um gol por jogo, tem 16 gols feitos, mas tem a melhor defesa do campeonato brasileiro. Dou muito crédito àquele volante Felipe e a toda a competência de Rogério Ceni, que soube montar um time muito bem defensivamente, que tem uma proposta de jogo. O Fortaleza gosta de jogar fechado e tem um contra-ataque eficiente, tá bom? Não cria muito, por isso não faz muito gol, mas geralmente quando cria, marca. Galera, é um jogo que via números, o favorito é o Fluminense, tá certo? Porém, é tão equilibrado esse jogo que eu creio muito em um jogo apertadíssimo de poucos gols, porque o Fluminense ele não é um time rolo compressor como um Atlético Mineiro quando vai para cima faz, como o Flamengo faz, sabe? Quando o Inter nos minutos iniciais do jogo, o Inter não aguenta o tempo que o Flamengo e o Atlético aguentam lá em cima, mas como o Inter faz algum tempo também. Esse time do Fluminense é um time mais bem postado, cada um na sua função, que tem jogadores experientes de qualidade misturado com jovens potenciais. Mas não é um grande elenco, tá certo? Eu creio que pegando um Fortaleza fechadinho, tá? O Fluminense não vai conseguir criar chances de gols, assim como o Fortaleza não vai ter uma grande exposição para contra-ataque, que geralmente os outros times dão. O Fluminense ele é muito bem postado, ele não avança com todo mundo. Então o Fortaleza ele não vai ter a liberdade, por exemplo, que ele achou contra o Atlético Mineiro, no jogo do Atlético Mineiro. Então eu creio em jogo de pouquíssimos gols, tá certo? Eu tava com 0-0 nesse jogo, mas por um feeling pessoal, por acreditar que o Fortaleza em casa é forte, por acreditar que o Fluminense não vai conseguir criar tanto e que o Fortaleza em um lance ou outro pode matar o jogo e ter uma defesa muito forte, eu tô indo sair de cima do muro, sair do 0-0, eu tô indo de Fortaleza 1, Fluminense 0, mas repito, é placar muito arriscado. Vitória magra do Fortaleza 1-0, um jogo difícil. Nesse jogo, eu tô com um pouco de medo desse -4 aí, se eu jogar uma vitória magra. Aí isso é uma estratégia de jogo minha, né? O 1-0 também, eu também acho que Fortaleza vai vencer esse jogo. Fluminense, ele vence alguns jogos, até contra o Santos me surpreendeu, mas o Fortaleza em casa vem encaixadinho, o Fortaleza vem surpreendendo alguns jogos aí. Eu vejo o favoritismo um pouco pro lado do Fortaleza pelo mando e também pela fase que o Rogério Ceni vem enfrentando lá, tá jogando bem demais. Foi eliminado na Copa do Brasil, verdade, mas que jogo fez no segundo tempo contra o São Paulo. Foi pros pênaltis. É um time que você vê, querendo ou não, uma vontade de ganhar, conseguiu recuperar um placar de 2-0 perdendo pro São Paulo fora de casa, isso é muito difícil. Então eu vejo o Fortaleza um pouco melhor nesse desempenho, só que eu vou no 2-0 porque eu tô com medo desse -4 aí. Se o Fluminense faz um e fecha a casinha ali, já atrapalha. Então, pela minha estratégia no jogo, eu vou 2-0 Fortaleza. Eu vou no 2-1 também, do Corinthians e do Inter. Eu acho que o Fortaleza ganha também. O Rogério sabe muito bem o que faz com tem o time na mão, né? Que ele que ele sabe controlar, sabe fazer a substituição na hora certa para arrumar o time se estiver mal. Eu acho que vai ser 2-1. Acredito que o Fluminense também faça um gol, vaze a defesa do Fortaleza. Então 2-1. Certo. Próximo jogo, Flamengo e São Paulo. Mando do Flamengo, jogo no Maracanã, um jogo grande, jogo que vai ser lá e cá, vai ser bem legal. Caio, traz pra gente a sua análise desse jogo. Iniciando domingo, galera, 16 horas, Flamengo e São Paulo. Gente,
É um jogo que o favorito é o Flamengo. Os dois times vivem um excelente momento no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está muito bem no Brasileiro, invicto alguns jogos, está lá entre os primeiros. Vamos ver aqui. O Flamengo é o vice-líder, o São Paulo é o quinto, tá certo? O São Paulo nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. A mesma coisa o Flamengo. Mas se a gente analisar as outras competições, o sucesso do Flamengo é em todas, tá certo? A gente está falando do Flamengo campeão carioca, a gente está falando do Flamengo classificado na Libertadores, a gente está falando do Flamengo que ganhou o primeiro jogo na Copa do Brasil. Já o São Paulo, a gente está falando do oposto nas outras competições. O São Paulo foi ou vai muito mal nessas outras competições. Então a realidade é diferente. É um Flamengo mais consistente contra um bom São Paulo no Brasileiro, mas que não está tão bem, não vive um momento tão bom quanto o do Flamengo. O futebol do Flamengo é um futebol esteticamente mais bonito, é um time que joga para frente, cria muitas oportunidades. Pedro numa fase sensacional, sem falar que tecnicamente o elenco do Flamengo é superior ao do São Paulo. Por esse motivo, gente, eu tô indo de Flamengo 3, São Paulo 1. Mas existem as pessoas, eu não gosto de avaliar esse critério, que vão muito pelaquela mística do retrospecto histórico, tá certo? Do famoso ser freguês ou não. E aí, galera, o São Paulo historicamente é um time que complica pro Flamengo. Aí vai do feeling, do conhecimento, do que cada um quer aplicar. Eu prefiro ir pelo momento e pelos números, 3-1 para o Flamengo, tá certo? Mas tem gente que acredita que tem isso, tá certo? Eu, como palmeirense, eu sempre percebi que o Palmeiras em má fase e o Corinthians em boa fase, o Palmeiras engrossa pro Corinthians. Eu sempre percebi que o Palmeiras em boa fase e o Corinthians em má fase, o Corinthians engrossa pro Palmeiras. E isso é um dado histórico, tá certo? Devido a um confronto, a uma rivalidade que existe, mas não é um dado que eu acho que seja um dado que deve ser aplicado. Porém, tem pessoas que gostam, se você for um dos que gosta disso, São Paulo pode complicar baseado no dado histórico. Mas se for falar de momento, falar de futebol, falar de time, retrospecto recente, o favorito é o Flamengo. Eu tô indo de Flamengo 3, São Paulo 1, jogo movimentado e de muitos gols. 3-1 Flamengo, vitória do Flamengo, hein? Já não gostou muito, porque já é São Paulino aqui, né? Já. Mas então fala pra gente, deixa você falar do seu time agora um pouquinho. Vitória do Flamengo, os caras tá achando, né? Eu vou 2-1 pro Flamengo. Não tem como, né? Tem que deixar o clubismo de lado. Não tem como mesmo, eu acredito que vai ser muito difícil o São Paulo conseguir ganhar do Flamengo lá. Pode até empatar, né? Mas ganhar eu acredito que não. E eu vou 2-1 porque falar 3 já dói mais, né? Cada um gol que aumentasse aqui ia doer. Já vai no coração, né? Mas nessa eu tô com você também, eu coloquei 2-1 pro Flamengo também. Que nem eu tava comentando aqui, eu não acho que vai ser um jogo de goleada, que nem muita gente pode estar esperando a goleada do Flamengo, eu não vejo assim. O São Paulo tem os seus erros? Tem a forma de querer sair jogando no toquinho, que eu acho que não tá dando certo e já passou do tempo de parar com isso, mas o Flamengo ele vem melhorando a cada rodada. A gente comentou lá atrás, eu lembro que até o Caio também tinha comentado, se não me engano foi na rodada 3 ou 4, que a gente tinha que aguardar um pouco de tempo do trabalho do Domenech, porque a filosofia muda um pouco da do Jorge Jesus e tinha muita gente comparando um com o outro, e o Domenech conseguiu engatar aí uma sequência de bons jogos. O Pedro está numa fase excepcional, está conseguindo substituir o Gabigol, que era o que a gente estava com medo de falta de gol, de perder o Gabigol do Flamengo, ele conseguiu. Bruno Henrique vem voltando para a fase boa, fez gol na Copa do Brasil na última rodada, no último jogo do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo tem um poder ofensivo demais. Everton Ribeiro, para mim, ó que eu vou falar um negócio, hein? Não sei se eu tô sendo louco aqui, mas para mim o Everton Ribeiro pro Flamengo nessa criação é melhor que a Arrascaeta. Muitas pessoas gostam do Arrascaeta por ser ofensivo, mas eu acho que o fundamental é o Everton Ribeiro nesse time quando ele tá na fase boa. E ele estando, eu acho que o Flamengo vai ter muito mais chance que o São Paulo, mas o São Paulo vai fazer um golzinho sim. Vai tentar o dinismo, né? Vai tentar ir por dinismo, mas não vai aguentar, então eu vou no 2-1 pro Flamengo também. Próximo jogo, Sport e Atlético Paranaense, jogo na ilha e bem difícil também. Caião, o que você acha desse Sport e Atlético? Às 16 horas, galera, também Sport e Atlético Paranaense. Gente, o time do Sport vem na sequência horrível, o Atlético Paranaense também. Vamos lá. O Sport nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1. O Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos perdeu 3 e empatou 2. Fases horríveis. Eu estou falando do Atlético Paranaense na zona de rebaixamento em 18º
E de um esporte que, apesar do 12º, vem muito mal. Ele está em 12º que ele fez uma gordurinha lá atrás de alguns bons resultados. Falando de futebol jogado, o Atlético Paranaense tem apresentado um futebol melhor que o do Sport. O Sport está jogando com muita bola alçada na área. O Atlético Paranaense não. A gente tem visto a bola trabalhada, boas jogadas. Quem assistiu pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo, viu que o Atlético Paranaense jogou de igual para igual com o poderoso Flamengo. Perdeu o pênalti, foi jogo equilibradíssimo, tá certo? Sem vacilar, jogo de superioridade do Atlético. Então é um time que tem uma proposta de jogo melhor que a do Sport. Porém, a gente tem que analisar nesse jogo que o Atlético vem com a zaga reserva, tá certo? O Atlético não vem com a zaga titular. Thiago Heleno, Covid-19, o menino Pedro Henrique com a lesão na coxa. Então, isso pode pesar também, além do Sport jogar em casa. Por isso, eu acho que isso acaba equilibrando o jogo. Eu estava indo, vou ser bem sincero para vocês, de 0-1 esse jogo. Vitória do Atlético Paranaense, que inclusive tem os retornos de Jorginho e Kaiser, né, que não jogam a Copa do Brasil por já ter disputado a competição pelo Atlético Goianiense. Se tem um favorito nesse jogo, eu creio que seja o Atlético Paranaense, apesar de estar pior na tabela. Mas eu vou de empate nesse jogo por causa desses desfalques do Atlético Paranaense, somado a o Sport jogar em casa, num campo que conhece melhor. Eu estou indo de Sport 1, Atlético Paranaense 1. Empate 1-1, empate com gols, tá achando um jogo equilibrado também, né? Esse eu vou um pouco diferente da opinião do Caio. Eu vejo, dentre os dois, o Atlético um pouco pior. O Atlético Paranaense, no começo do ano, a gente comentou que vendeu muito jogador, se desfez daquele time que tinha, se desfez do Thiago Nunes, mudou bastante a filosofia, tentou encaixar, mas contratou pouco, não acho que contratou bem. No começo eu tinha comentado que o Atlético seria um dos candidatos a cair, foi criticado lá no começo, mas agora tá lá embaixo ainda. Não estou dizendo que vai cair, tem chance de sair? Tem, mas eu vejo o Sport um pouco melhor em casa, vai contar o fator casa. O Sport ofensivamente é um time que ataca bastante, time que chega bastante na frente. Eu vou no 2-0 Sport nesse jogo, pelo mando e por ver essa deficiência do Atlético Paranaense. Nessa aí eu tô com o Caio também, acho que vai ser 1-1, um jogo bem difícil de apostar, mas eu acho que o empate é o mais ideal. Próximo jogo, Santos e Bahia, na Vila Belmiro, um jogo excelente também, deve ser bem movimentado. Caio, o que você acha desse Santos que para todo mundo é favorito, mas o Bahia costuma dar uma atrapalhada dependendo do jogo, né? Agora galera, às 18h15, Santos e Bahia. Gente, esse é meu jogo da segunda estrelinha do palpite. Eu vejo um Bahia que tem um bom elenco, mas que tem uma filosofia de jogo que não me agrada. Mano Menezes, para mim, não é um técnico que joga para ganhar, é um técnico que joga para não perder. E essa filosofia, para mim, é uma filosofia de futebol que não funciona. Do outro lado, um Santos que é o oposto. Na minha opinião, o Cuca joga para ganhar. É um time que tem peças ofensivas interessantes. Não é um grande, espetacular time, mas eu creio que a nível individual de peças ofensivas seja um dos melhores times do campeonato nesse sentido. Tem dois pontas que jogam muito, que é o Marinho e o Soteldo, tá certo? E quando a gente vai para a tabela, eu estou falando de um Santos sexto colocado, 27 pontos, contra um Bahia 14º colocado, 19 pontos. Creio que vai ser um jogo tranquilo para o Santos. Não vai ser um jogo fácil. Quando eu falo um jogo tranquilo, é aquele jogo para 1-0, 2-0, sem grandes complicações, em virtude desse estilo de jogo de Mano Menezes. Por isso, galera, eu estou indo de estrelinha do palpite nesse jogo, Santos 2, Bahia 0. 2-0 Santos, vitória do Santos na Vila, sem tomar gols. O João Paulo tá numa fase boa também, né? Dá pra apostar mesmo. Eu fui no 2-0 também, porque eu acho que o Bahia, quando joga em casa, consegue se impor, consegue fazer um bom jogo, mas fora de casa já não vejo assim o Bahia dessa forma. E o Santos precisando vencer, né? Não pode vacilar, tá ali em sexto lugar, não pode ficar vacilando e dando brecha pra sair de perto dali do G6, né? G6. Então acho que o Santos consegue ganhar esse jogo aí 2-0 também. Eu vou também, a vitória do Santos é unanimidade, só que eu vou no 3-1. Eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols aí. Eu tô gostando bastante do ataque do Santos. O Marinho voltando, a gente sabe que faz toda a diferença. O último jogo que eu assisti do Santos foi na Copa do Brasil, né, contra o Ceará. Foi um jogo 0-0, mas um jogo que o placar não correspondeu ao que aconteceu. Perdeu o Lucas Veríssimo muito cedo. Você ficar com a menos faz toda a diferença. E é um jogo de mata-mata, então muda muito isso.
Nesse do brasileiro, eu já vejo uma vantagem, o Santos em cima, o Santos com o Felipe Jonathan subindo bem, Madison também, que é um lateral que é quase um ponta, tá sempre lá em cima, Marinho, Soteldo, vou no 3-1, mas eu acredito que vai ser um gol do Bahia também, que o Bahia, o Gilberto tá voltando aí, né? Tá. O Gilberto tá voltando, tem opções que chega bem na frente, então 3-1. Próximo jogo, e um jogo muito difícil, só que esse aqui é difícil por ser desesperados, né? Goiás e Vasco. Caio, o que você acha de Goiás e Vasco aí? Encerrando o domingo, galera, Goiás e Vasco. Gente, o jogo dos desesperados. Vamos para a tabela, eu gosto sempre de ir para a tabela. Eu tô falando de um Vasco que dos últimos 5 jogos perdeu os 5. Eu tô falando de um Vasco que foi líder do Campeonato Brasileiro e agora é 17º, zona de rebaixamento. Do outro lado, um Goiás que é o lanterna da competição, que dos últimos 5 jogos perdeu 3 e empatou 2. O Goiás tem 11 pontos, o Vasco tem 18. É jogo dos desesperados. Eu acho, a nível de papel, o time do Vasco melhor que esse time do Goiás. Eu acho um time que tem peças melhores. Mas a nível de futebol jogado nos últimos jogos, apesar das derrotas, o time do Goiás tem se mostrado um time mais aguerrido, mais competitivo. Não estou falando que está jogando melhor que o Vasco, mas estou falando que está demonstrando mais vontade de jogar. Se tem um favorito nesse jogo, galera, é o Goiás, na minha opinião, pela vontade, pelo que está mostrando dentro de campo. Mas como é um time tão limitado, não está conseguindo resultados. Porém, gente, devido à maior qualidade do Vasco, que eu acredito, em relação ao Goiás, eu creio em jogo equilibrado, creio em jogo de gols, os dois times jogando para vencer. 2-1 para qualquer um dos lados, para mim é um placar bastante interessante, mas não tive coragem de arriscar em um time ou em outro. Eu tô indo de Goiás 1, Vasco 1. Empate de 1-1, já. E aí, o que você acha? Eu vou no empate também, mas vou no empate sem gols, 0-0. 0-0, jogo feio. Eu acho. Jogo feio da rodada aí. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que assim, o Goiás é muito difícil conseguir fazer o gol no meu ponto de vista. E eu já acho que o Vasco não consegue por causa do Tadeu, que é um bom goleiro, e eu acho que ele não vai deixar ser vazado, por isso que eu vou no 0-0. 0-0. Eu já vou no empate também, mas eu vou no empate com gols. Eu acredito que o campeonato ele tá estranho em questão de muito pênalti. Eu vejo... Eu acho que, se eu não me engano, depois eu vou pesquisar sobre isso. Foi o campeonato que mais teve pênalti até a 18ª rodada. É o VAR, né? Por causa do VAR. Então, assim, quando o jogo é truncado, assim, duas equipes estão desesperadas, eu vejo um jogo muito faltoso. Vai ser um jogo, aquele jogo truncado de verdade. Não acho que vai ter muita opção de ataque. Vai ser um golzinho ali, acabou o jogo. 1-1. Também não vejo ninguém favorito nesse jogo. Tanto a fase do Vasco quanto a do Goiás está horrível, a gente sabe. E vai ser um jogo bem difícil, bem complicado. E se for todo mundo jogo empate, foi isso? Foi então, isso. Tá vendo? Tá todo mundo na mesma opinião, né? Próximo jogo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Meu amigo, não tem jogo fácil nesse campeonato, hein? Caio, e o seu Verdão contra o Galo do São Paulo, que vem forte também, né? Segunda-feira, galera, 17 horas, Palmeiras e Atlético Mineiro. Gente, vocês não têm noção como eu mudei meu conceito sobre esse jogo nos últimos 15 dias. É um jogo que tranquilamente 15 dias atrás eu colocaria a vitória do Atlético Mineiro e com folga, 2-0, 3-1 para o Atlético Mineiro, devido ao futebol patético que esse Palmeiras estava aplicando no comando de Luxemburgo e devido ao espetacular futebol, que esse time do Palmeiras, desculpa, e devido ao espetacular futebol que esse time do Atlético estava aplicando no comando de São Paulo. Galera, a nível de papel, eu gosto muito desse time do Palmeiras, tem muito jogador bom. A nível de futebol, eu já não gosto. Tá bom? A nível de papel, esse time do Atlético Mineiro para mim é 5º, 6º elenco do país. A nível de futebol, para mim é um time que aplica o futebol mais bonito hoje do Brasil. Eu creio que um futebol mais bonito até que o do Flamengo. Porém, o futebol do Flamengo bonito é aplicado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson. O Flamengo tem peças melhores para aplicar um bom futebol do que o Atlético. O Atlético tem jogadores mais limitados nessa função. Porém, o time é muito bem treinado por São Paulo. Mas, gente, a gente tem que analisar retrospecto recente, fator casa, como é que o time está. Eu estou falando de um Palmeiras que vinha de 4 derrotas consecutivas. Aí o Palmeiras ganha de 5-0 na Libertadores, ganha de 3-0 no Brasileirão e ganha de 3-1 agora na Copa do Brasil. A gente tem que levar isso em consideração. O time em 3 jogos fez 11 gols e sofreu 1.
e aplicando um futebol consistente que o Palmeiras não estava tendo. Ah, Caio, o Palmeiras está aplicando um futebol bonito? Não, mas agora o Palmeiras tem uma proposta. Você percebe um time compacto na marcação, você percebe um time forte defensivamente, que tem uma proposta de contra-ataque organizada, coisa que não acontecia no Palmeiras há 15 jogos. Porém, você também percebe dificuldade na saída de jogo, é um time ainda muito limitado, longe de ser um time campeão. Do outro lado, gente, eu estou falando de um Atlético Mineiro que vinha disparado e dos últimos 3 jogos empatou 2 e perdeu 1. Ou seja, o retrospecto recente ruim. Vem sem Keno nesse jogo, que tem sido a principal peça do time. É um cara que no mano a mano, ele é um diferencial absurdo. E ele traz uma dinâmica diferencial para o time, tanto em assistência quanto em finalizações. Ele dá muita assistência e ele finaliza muito. E o Atlético vem sem essa peça. E na minha opinião, não tem substituto à altura. Estou sendo bem sincero para vocês, eu colocaria 15 dias atrás esse jogo 2-0 ou 3-1 para o Atlético Mineiro. Hoje eu vou acreditar que o Palmeiras vai conseguir encaixar esse contra-ataque. Eu estou indo de Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1. Vitória 2-1 do Palmeiras, hein? Tá confiando no cebolismo agora, né? Cebolismo, o Andrei aí parece que acertando o time do Palmeiras, mas por pouco tempo, né, que o Abel Ferreira aí parece que já fechou, parece que tá viajando para fechar com o Palmeiras, então vai ter o treinador português também. Você vê pelo empenho dos jogadores, não sei se eles compraram a ideia do Andrei, se gostam da ideia do Andrei. O Luxemburgo estava queimado mesmo no Palmeiras, era nítido o que aconteceu dele ter perdido o comando do Palmeiras. E eu vejo a diretoria cobrando bastante o empenho dos jogadores. Eu acho que deu uma acordada, acho que acordou tarde, por isso já não coloco mais o Palmeiras como disputando o título, mas precisa estar entre os 4 ali para ir para a Libertadores. E eu vou no 1-1 nesse jogo, porque eu vejo o Atlético que precisa ir para cima. Na verdade, assim, a minha análise é o quê? O Atlético depende do brasileiro. O Palmeiras não depende do brasileiro ainda. Então, o que acontece? Nesse jogo, o Atlético vai para cima para ganhar. O Palmeiras ainda oscila bastante, dá um apagão. Segundo tempo, aquele da Copa do Brasil agora que foi 3-1 com o Bragantino, assistiu o jogo todo. O primeiro tempo o time voou, o segundo parece que eles esquecem o que tem que fazer e fica uma loucura geral. E eu acho que isso vai ser um ponto que vai atrapalhar o Palmeiras nesse jogo. Não vejo vitória do Palmeiras nesse jogo, vou em 1-1. Eu acho que o Atlético tendo que ir pra cima vai ser o grande fator para a vitória do Palmeiras nesse jogo. Se expor, você fala, né? Isso, porque não é um time bobo do Palmeiras. Eu também tô com o Caio 2-1 também. Acho que o Palmeiras... Você e o Caio hoje estão Tá vocês conversaram no WhatsApp antes, não é possível. Tô achando que o Palmeiras vai ter chance. O Atlético Mineiro já cede muitos gols, né? Sim, isso por se expor lá na frente. E o Palmeiras, que não é bobo nem nada, vai conseguir essa vitória aí, 3 pontinhos pro Palmeiras. Então eu, como palmeirense, eu tô torcendo pra vocês dois. Próximo jogo, Grêmio e Bragantino. Jogo, mando do Grêmio. Caião, fala aí o que você acha desse Grêmio em casa aí. E finalizando, galera, gostei que o último jogo vai cair com uma polêmica. Eu vou pensar totalmente diferente de vocês, tenho certeza disso, e vamos ver o que vai acontecer. Às 20 horas na segunda, Grêmio e Bragantino. Galera, quando se envolve em mata-mata e tem vários jogos, Renato, historicamente, sempre coloca o time reserva no Campeonato Brasileiro. Até porque sempre ele não está ali na briga pelo título, então não vale muito a pena para ele expor seus jogadores, disponibilizar energia no Campeonato Brasileiro, que ele sabe que ele não vai mais concorrer ao título. No máximo ele vai brigar por uma vaga na Libertadores. Pensando assim, eu creio que o Grêmio deve vir em reserva ou misto contra o Bragantino. Ou seja, acompanhe até chegar perto do fechamento do CP10 ou perto da aposta que você quer fazer em algum bet, tá certo? Acompanhe para saber se o Grêmio vem titular ou reserva. Grêmio titular, favoritíssimo nesse jogo. Grêmio reserva, galera, vem aí minha surpresa. Esse time do Bragantino, gente, não é novidade para vocês, eu sempre falo aqui, me agrada muito. Não se baseie nesse 3-1 que tomou do Palmeiras na Copa do Brasil. O Bragantino engoliu o Palmeiras no segundo tempo, jogou muito melhor. Mas no primeiro tempo, cedeu ao Palmeiras contra-ataques que foram mortais em 3 jogadas de contra-ataque. E o Palmeiras fez 3 gols. E poderia ter feito até mais. E isso prejudicou muito o Bragantino. Pensando nisso, veja um Grêmio reserva contra um Bragantino que não vem mal no retrospecto recente no Brasileirão. Vamos lá?
Bragantino, que chegou a ser vice-lanterna, ele está em 15º e dos últimos 3 jogos ele empatou um, que foi contra o Flamengo no Maracanã, e ganhou os últimos 2. Então tá com retrospecto recente bom. A gente está falando de um Grêmio que dos últimos 3 ganhou 2 e empatou 1 também. Porém, imaginando um Grêmio reserva, e eu gosto muito desse time do Bragantino, principalmente ofensivamente, tem muita qualidade, Claudinho joga muito, Arthur voltou a ser titular agora, Bruno Tubarão, Ítalo, Alejandro quando voltar. Eu gosto desse time ofensivamente, gosto desse futebol. Contra um Grêmio reserva, eu acredito que o Bragantino ganha. Eu tô indo de Grêmio 1, Bragantino 2. Polêmica, viu? O Caio, ele é um amante desse ataque do Bragantino aí. 2-1 Bragantino, o cara gosta mesmo do ataque do Bragantino. Não é um placar. Não é louco, não é louco. Mas eu já não acho, não vejo esse favoritismo do Bragantino, nem favoritismo, mas essa vantagem pro Bragantino. O último jogo, que nem eu falei que é da Copa do Brasil que eu assisti, o Bragantino, do meio pra frente, eu acho muito bom. Eu acho um time que não deveria estar brigando para cair no Brasileiro. Só que erra bastante. Tomou um 3-0 rápido do Palmeiras, se eu não me engano, foi 35 minutos do primeiro tempo, já estava 3-0 para você ver. Parece que entra às vezes desligado ou desliga no meio do jogo. Eu não gosto muito defensivamente do Bragantino e é isso que eu vejo a dificuldade. O Grêmio, a gente sabe que tá reserva, tá trocando muito de jogador, não consegue ter uma sequência com o time, isso vai atrapalhar um pouco. Eu ia no empate nesse jogo de 1-1, também não acho um resultado louco o empate, mas eu acho que o que eu vejo de dificuldade da zaga do Bragantino, e se jogar algumas opções que eu imagino que vai jogar do Grêmio, eu vou 2-1 pro Grêmio pelo fator casa também. Eu acredito que o Grêmio vai vencer. Eu não consigo ver a vitória do Bragantino, mas assim, é um jogo aberto que pode acontecer de tudo, né? Esse jogo eu vou no 2-0 pro Grêmio. 2-0? Não, eu acho que o Grêmio reserva não é um time ruim, é um time que sabe jogar também. E, tipo, a gente teve agora a Copa do Brasil. Sim. Aí vai ter o Brasileiro e os 2 times jogaram, cansados, né? Os 2 times cansados. Os 2 né? jogaram na quinta. Foi. Só que aí que tá. Quem vai reserva? Quem tem um reserva pra jogar no final de semana? O Grêmio. Quem tem um elenco, né, pra poder... O Bragantino não. Então por isso que eu acho que não consegue vencer e não consegue fazer gol. Certo. Então, finalizamos. É isso. Essa foi a opinião do Resenha de Boteco. Gente, por favor, vou pedir pra vocês se inscrevam aqui e deixa seu like. A gente precisa bater os likes aí para o nosso vídeo chegar em mais pessoas, e isso motiva muita gente a continuar estudando, passando o melhor divisão que a gente tem junto do Caio. A gente agradece mais uma vez a participação. Não esquece do like para ajudar a gente, fechou? É isso aí. Tamo junto e bora Valeu, cravar. galera. Mas eu não poderia aqui, galera, deixar em primeiro lugar de agradecer essa galera massa do Resenha de Boteco que tá sempre aqui com a gente, trazendo os melhores palpites. Os caras manjam muito e são muito gente boa. Mas além disso, turma, eu não poderia deixar de falar do Clube do Palpite CP10. Galera, no CP10, a toda rodada você concorre, os 10 primeiros colocados concorrem a um cartão CP10 abastecido. O primeiro colocado vai ganhar, coloca aqui a edição, R$2.000 num cartão que você pode usar como você quiser. Gente, esse prêmio tem toda rodada. Além disso, galera, troféus, bonés, camisas, carro 0 km, motos 0 km, vários iPhones, vários Motorolas One Macro. É muito prêmio, galera. Além disso, a gente está vindo com novidades agora no segundo turno. Vai ter um link na descrição, tá certo? Que vai levar você direto para uma promoção no Instagram do sorteio de um iPhone 11. Basta você ser jogador do CP10 e gratuitamente você vai seguir umas regrinhas lá no feed, marcar um amigo, colocar o seu apelido no CP10 e gratuitamente você vai estar concorrendo a um iPhone 11. Além disso, galera, quem é VIP no CP10 e fizer a maior pontuação em uma única rodada no segundo turno, exemplo, eu na 32ª rodada fiz 75 pontos e ninguém no segundo turno fez uma pontuação maior que essa, eu vou levar, galera, para casa um PlayStation 5. Pode ser você aí que joga CP10, que não fez o VIP ainda, faça o VIP. Segundo turno vem moto pro campeão do segundo turno, vem iPhone 11 pro vice-campeão, além de além de mais de R$3.000 todas as rodadas. Beleza, galera? Baixa o app CP10 ou acessa nosso site que tá aqui, ó, clubedopalpite.net, vai lá, faz seu cadastro e vem fazer parte do CP10. E para encerrar, gente, você que ficou até aqui, ó, finalzinho do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, dar aquele like, se inscreve aí que isso ajuda muito a gente, beleza? E aí,
Vai cravar?